Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, foi assassinado. Você conhece a história do maior assassino em série do Brasil e um dos maiores do mundo? Vamos passar pela história desse homem e como ele se foi de um garoto simples do interior para o mais temido do Brasil até sua redenção. Olá, rastreadores! Certamente você já viu ou ouviu falar sobre esse homem. Nascido em 1954, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Pedro conheceu a violência mais cedo que qualquer um. Ainda na barriga da mãe, ele disse em entrevista que o pai chegou a desferir chutes na barriga da mãe dele enquanto estava grávida, traumatizando o crânio dele. Isso pode ter sido o motivo dele ter sintomas de um psicopata, mas não ter diagnóstico do mesmo. O diagnóstico que normalmente é dado ao Pedrinho Matador é diagnóstico de psicopata. Mas na realidade clínica, ele é conhecido como encefalopata. Ainda criança, Pedro assistia à violência em casa, com o pai continuamente agredindo a mãe. Devido a isso, decidiu fugir de casa e começou a morar com os padrinhos. Mas não demorou para fugir de novo, para São Paulo, para a zona leste da capital. Lá, ele praticava roubos e pela primeira vez matou. A vítima foi o traficante Jorge Galvão, o irmão e o cunhado. Após isso, ele voltou para Minas Gerais, onde ele matou o vice-prefeito de Alfenas e o zelador da escola, que o pai dele trabalhava. O zelador roubou e acusou Pedro Rodrigues Pai, o que levou o prefeito a demitir o pai de Pedrinho, ocasionando na revolta e morte dos dois. Antes disso, durante uma desavença com o primo, Pedrinho tentou moer o mesmo em um moedor de cana, sem sucesso. Disse ter cortado o primo no facão e fugido. O motivo da desavença foi o primo ter dado um soco em seu rosto, apenas por Pedrinho ter montado em um cavalo. Pedrinho decidiu voltar para São Paulo, onde morou em Mogi das Cruzes, cidade de 455 mil habitantes. Em Mogi, começou a roubar e matar traficantes, onde conheceu Botinha, viúva de um narcotraficante, ficando em seu lugar nos negócios. Pedro continuou sua vida de homicídios matando rivais e mais rivais do tráfico, até a morte de Botinha. Depois, Pedrinho se apaixonou por Maria Aparecida Olímpia, com quem se casou. Maria chegou a engravidar, mas acabou perdendo a criança durante a gestação. E não demorou para matar a segunda esposa de Pedrinho Matador. Em sua fúria, foi até o casamento do irmão do assassino com mais 4 amigos e matou 8 homens, deixando 16 feridos. A prisão do Pedrinho. Em 1973, Pedrinho foi preso aos 18 anos de idade, com uma ficha criminal extensa. Pedro pegou 128 anos de condenação e ficou preso até 2007. Durante esse período, Pedro foi notícia em todo o Brasil por sua crueldade, tanto nos crimes e em suas palavras. Eu gosto mais de matar na faca, né? Estilete. Quanto também em suas marcas pelo corpo. De acordo com a legislação brasileira, ninguém pode ficar mais de que 30 anos presos, se não tiver novas acusações para aumentar a pena. Mas Pedro foi novamente detido em 2011 devido a novas acusações por causa de rebeliões que participou enquanto estava preso entre 1973 a 2011. Durante a primeira prisão, é estimado que Pedro teria matado 48 detentos, fora as tentativas nos 42 anos em que esteve preso. Um dos presos que Pedrinho jurou matar é Francisco de Assis Pereira, conhecido como o Maníaco do Parque. Um monte aqui para ser morto. Inclusive aquele que chegou esses dias lá, não posso ver ele de longe que me dá mó nojo, ó. Se quer um vídeo sobre o Maníaco do Parque, deixa nos comentários e curta se estiver gostando desse vídeo. O Pedrinho também já matou o próprio pai. Após descobrir por um guarda sobre a morte da mãe através das mãos do próprio pai, com 21 facadas, Pedro vai ao enterro e em cima do caixão da mãe, jura que mataria o pai com uma facada a mais. Dito e feito, após render um guarda e pegar as chaves, Pedro vai até a cela do pai e desfere as mesmas 21 facadas que a mãe levou, e com mais uma arranca parte do coração, mastiga e cospe. Palavras dele mesmo, que em entrevista para o jornalista Roberto Cabrini, contraria quem disse que ele teria comido o coração do pai. Não se sabe quantos homicídios Pedrinho cometeu. Nos presídios, é comum presos há muito tempo assumirem homicídios que não cometeram em troca de dinheiro ou regalias, mas a estimativa é cerca de 100 assassinatos, um recorde no Brasil.
Ninguém matou tanto e espero que ninguém chegue a esse ponto. Por incrível que pareça, Pedrinho hoje não é tão mal visto como se imagina. Ele não matava mulheres, nem crianças, nem inocentes. As vítimas deles eram homens que fizeram algo contra ele ou pretendiam fazer. Na mente dele, sempre era por motivo justo. Dizia que matava para se defender e evitar que o matassem. De fato, Pedrinho era muito ameaçado por outros bandidos. Ele tinha muitos rivais da época que traficava e matava traficantes para roubar drogas e pontos de vendas de droga. Isso trouxe muito prejuízo a Pedrinho. Acredito que principalmente a morte das duas esposas que teve. Pedrinho esteve grande parte de sua vida preso no presídio de Tremembé, em São Paulo. Conhecido como Presídio dos Famosos, Tremembé foi uma residência de muitos criminosos que ficaram conhecidos na mídia. Entre eles está Christian Cravinho, do caso Richthofen, Misael Bispo, que matou Mércia Nakashima, e o ex-médico Roger Abdelmaci, condenado por abusar de pacientes, e até mesmo o atual presidente Lula. Ainda assim, Pedrinho era muito conhecido e temido naquele lugar. Pedrinho Matador é solto pela segunda vez. Após 42 anos preso, Pedrinho foi colocado em liberdade novamente. Por incrível que pareça, Pedro ficou longe de problemas até seu último dia. Desde antes da primeira vez que Pedro foi solto, ele não matava mais. Passou seus últimos anos preso de forma tranquila, com bom comportamento, o que possibilitou que saísse da prisão e voltasse ao convívio com a sociedade. Mas dessa vez, disposto a mudar. Solto desde 2008, Pedrinho viveu uma vida pacata. Com a ajuda da família e amigos, se manteve afastado da criminalidade e chegou, junto com um amigo, a criar um canal no YouTube, onde compartilhava reações sobre outros criminosos e dava conselho para os inscritos. Hoje, o canal de Pablo Silva, que filmava Pedrinho e postava os vídeos, contém 250 mil inscritos, 913 vídeos e 17,6 milhões de visualizações atualmente. Juntos, lançaram a biografia de Pedrinho Matador, onde ele conta detalhadamente como foram os crimes que cometeu, por que o fez e como se sentia. Fora da cadeia, Pedrinho se converteu ao cristianismo e chegou a ser batizado. Durante o batismo, ele disse estar arrependido de todos os assassinatos, crimes e pecados que cometeu. Algumas pessoas acreditam que Pedro se redimiu de seus crimes por ter dito se arrepender. Outros, por outro lado, dizem que ele não se arrependeu verdadeiramente. Lembra do que eu falei anteriormente sobre o diagnóstico de Pedrinho? Ele não é considerado um psicopata, apesar de matar como um. E não era um sociopata, apesar de não sentir remorso. O diagnóstico de Pedro diz que ele não matava por puro capricho, mas porque entendia que era justo ele matar, no seu próprio senso de justiça. Pedrinho era capaz de sentir compaixão, amar e respeitar, um lado que ele temia demonstrar. A morte de Pedrinho. No dia 5 de março de 2023, Pedro Rodrigues Filho foi surpreendido por dois homens encapuzados em um carro. Ele estava com uma criança no colo do momento e a entregou a um familiar. De acordo com o depoimento de um familiar à polícia, por volta das 8h30, um carro preto passou na rua. Mais tarde, às 9h50, Pedrinho estava sentado em uma cadeira em frente à casa dele, quando o mesmo veículo parou na rua. Dois homens desceram no carro. Um dos homens que utilizavam máscaras teria dito: "Não é nada com você, é com ele. Pega sua filha e entra para dentro." Logo em seguida fizeram disparos contra Pedrinho e, com ele no chão, um deles golpeou a garganta de Pedro com uma faca de cozinha, degolando ele. Me diga, você acredita que Pedro Rodrigues Filho, ou Pedrinho Matador, ou ex-matador, como gostava de ser chamado, realmente se arrependeu dos seus crimes que cometeu? Acredita que se redimiu e existe perdão para alguém como ele? Comenta aí o que você pensa e compartilhe esse vídeo com mais pessoas como você, que se interessam por histórias como essa. Não se esqueça de curtir para apoiar o canal. E se você gosta de mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Obrigado e até mais.